Você tem dinheiro a investir ou está pensando em começar a investir? Então fique comigo que no vídeo de hoje eu vou falar sobre a MP 1303/2025, que o governo acaba de publicar, que vai redefinir a forma como você paga impostos sobre seus investimentos. A partir de 2026 teremos alíquotas únicas e novas regras para investimentos que antes eram isentos. Isso vai afetar CDB, LCI, LCA, criptomoedas, ações, fundos imobiliários e diversos outros tipos de investimentos. Então eu preciso que você fique nesse vídeo até o fim, para que você entenda de uma vez por todas esse assunto que está todo mundo falando. Primeiramente, o que é preciso que você entenda é que atualmente passamos por um déficit fiscal aqui no Brasil, né? Então, atualmente o governo gasta mais do que ele está arrecadando. E por isso ele está buscando formas, né, de equilibrar essa balança e fechar essa conta, né? Só que a medida que o governo está tomando para fechar essa conta é aumentar a arrecadação e ele está decidindo fazer isso através do aumento de impostos, né? Só que a gente sabe o quanto isso acaba não se tornando uma medida efetiva de fato, né? Então, se a gente for estudar, a gente vai ver que os impostos talvez não seja a melhor forma, né, de fechar essa conta, mas foi a decisão tomada pelo governo e é sobre ela que discutiremos aqui no vídeo de hoje, né? Então é importante que a gente discuta esse assunto para poder entender, para podermos tomar as melhores decisões em relação aos nossos investimentos. Qual que é o problema? O Brasil já tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Só que apesar disso e apesar de no ano passado a gente ter batido nosso recorde de arrecadação, tá? No ano de 2024, continuamos com um déficit nas contas públicas, né? Fazendo a gente refletir sobre o verdadeiro motivo disso estar ocorrendo, né? Só que agora, voltando para os seus investimentos, vamos começar a discutir, nos debruçar aqui sobre essas mudanças que ocorreram e como você pode ser afetado por elas, né? Começando pela renda fixa. Então, na renda fixa, atualmente, a maior parte dos investimentos em renda fixa são através de uma tributação regressiva. O que quer dizer isso? Que conforme você deixa seu dinheiro mais tempo ali investido, menos você paga de imposto. Então, na tabela regressiva que temos atualmente, normalmente você começa pagando 22,5% de imposto, né, caindo para 20%, para 17,5%, até chegar no mínimo, que é 15%, que é a partir de 2 anos, se você deixa aquele investimento ali, né? Então, isso tende a acabar, pelo menos segundo essa MP que o governo publicou, né? Que tende e quer deixar 17,5% de alíquota fixa, independente do tempo que você deixa ali aquele investimento. É sempre importante lembrar que esse imposto é sobre o ganho de capital, né? Só que não deixa de ser algo desvantajoso para quem pensa em investir em longo prazo, que eu acredito que seja a maioria de nós que estamos aqui neste vídeo, né? Então, essa medida já prejudica imensamente você que é investidor de longo prazo. Por quê? Porque já não tem mais tanta vantagem, às vezes, você deixar aquele investimento por longo prazo, justamente pensando em pagar menos impostos, por exemplo, né? E essa medida acaba fazendo isso com seus investimentos. Em relação às ações, atualmente, como temos essa tributação? Você paga 15% caso você realize ganhos de capital acima de 20 mil reais. Aqui já começa a primeira coisa que eu já acho errado. Você sabe desde quando que esse teto é de 20 mil reais? Desde a instauração do Plano Real. Só que esse teto nunca foi corrigido. Então, pense que assim, desde 1994, o teto para o mínimo, né? Ou melhor, o máximo que você pode vender de ações sem pagar impostos é de 20 mil reais. Então, desde 94 não teve alteração desse teto, digamos assim. Só que a inflação de lá para cá foi exorbitante, né, em alguns anos. E não teve uma correção desse valor. Então, percebe como a inflação também é uma arma silenciosa do governo para fazer com que você pague mais impostos também. Porque concorda comigo, que se fosse reajustado esse valor, provavelmente você poderia vender, acho que 50, 60, 70 mil em ações sem pagar impostos ainda, justamente o que seria o justo, porque seria reajustado pela inflação. Agora, falando sobre essa nova MP, o que ela tende e quer mudar? Para que você pague, de novo, a alíquota fixa, né, de 17,5%. Só que qual será a mudança? Esses 17,5% será sobre ganhos trimestrais, acima de 60 mil reais. Então, você pagaria normalmente um imposto ali no final do ano. Aqui não. Você, a cada trimestre, se você teve ganho de capital acima de 60 mil reais, você já vai estar pagando imposto. Aí você olha e fala, Miguel, então quer dizer que isso aí tá certo, porque vai tributar mais o rico e não quem tá começando a investir. Mas claro que não. Porque, assim, uma das coisas que eu acho mais belas no mundo dos investimentos é que ela é, de certa forma, democrática. Se não existisse os investimentos, como você investir, aplicar o seu dinheiro, o dinheiro fosse neutro apenas para fins de troca, muitas pessoas estariam fadadas a viver na pobreza para sempre, porque os investimentos, é o que eu falo, investimentos não te tornam rico,
mas para as pessoas que têm educação financeira, conseguem acumular patrimônio, os investimentos são fundamentais para isso. Por quê? Porque é o que deixa possível que alguém que às vezes com baixa renda, mas consegue poupar um dinheiro ali todo mês, vai investindo, esse dinheiro vai rendendo para ela conseguir viver confortável no futuro, né? Então, querendo ou não, as pessoas mais ricas têm formas melhores de driblar os impostos. Então, se você for estudar contabilidade, você vai vendo cada vez mais isso. Só que começa por aí. Quantas pessoas no Brasil têm condições de estudar contabilidade, por exemplo, entender mais sobre impostos? Não tem. Então, através dessas tributações, você acaba prejudicando também essas pessoas, né? Então, essa nova alíquota para os investimentos em ações também tende a ser muito prejudicial, tá? E ainda em ações, o que é importante ressaltar, que o governo também vai aumentar a taxa cobrada, ou melhor, os impostos cobrados para juros sobre capital próprio, né, que são retidos na fonte pela empresa, né? Juros capital próprio é uma forma diferente de remuneração, normalmente tem os dividendos, ou a empresa paga juros sobre capital próprio. Só que como funciona o juros capital próprio? Juros sobre capital próprio atualmente pago 15% retido na fonte, e esse número vai aumentar para 20%, né? Então já é uma quantidade menor de valor que você vai receber de juros sobre capital próprio. A gente tem grandes empresas que normalmente remuneram dessa forma os acionistas, né? E então você também já será prejudicado nesse ponto. Aqui entra um ponto também que eu considero meio incongruente nessa lei, né? Porque a taxa de day trade, que atualmente é de 20%, reduzirá para 17,5% igual nos demais tipos de investimento. Então não faz muito sentido e continua prejudicando o investidor de longo prazo, porque basicamente até agora é isso que está acontecendo, né? Porque você terá um incentivo maior, se for ver, para você fazer day trade, do que comumente era para você manter esse investimento por longo prazo, já que a taxa e o imposto que você vai pagar vai ser o mesmo, de certa forma, né? Então, tem essas incongruências na lei que também muda. Então, se você é um day trader, você também não será prejudicado neste caso, você terá um benefício, né? Justamente por reduzir um pouco a quantidade de impostos que você terá que pagar. Agora vocês vão ver aqueles pontos que eu acho que estão sendo os mais comentados dessa nova MP e também que eu considero que são os mais absurdos, de certa forma, em alguns casos, em outros é algo que a gente esperava que viria, só que da forma que veio é um tanto quanto prejudicial, né? Então, o primeiro deles é criptoativos, que havia uma isenção de até R$ 35.000 por mês em ganho de capital, que também começaram a ser taxados, né, com impostos de 17,5% também, só que, como mesmo caso das ações, isso será trimestral, essa apuração. Só que, pensa comigo, a gente sabe que o mercado cripto oscila bastante. Você pode ter tido um trimestre um ganho, né, você vai ter que pagar imposto sobre isso, só que no próximo trimestre você terá um prejuízo, né? Então, às vezes, você pagou imposto sem ter propriamente tido lucro, se você não vendeu aquele tipo de ativo. Óbvio que há mecanismos, né, de você compensar perdas e lucros, só que se a apuração for trimestral, dependendo da forma como for, você vai pagar imposto antes mesmo de poder fazer esse balanço, né, de perdas. Eu duvido que se você teve perda no trimestre, você já pagou imposto, o governo vai te ressarcir, né, te restituir, igual tem no caso do imposto de renda. Eu acho difícil, né? Então tem que ver certinho a forma como será feito isso, mas continua sendo algo para mim sem sentido por parte do governo, né? E a gente tem que ser prejudicado também, né, através justamente de, caso você não tivesse ganho de capital maior do que R$ 35.000 em criptomoedas, você era isento, o que era muito benéfico. E então é um mecanismo do governo de desestimular o investimento nesse tipo de ativo, né? Só que, além disso, o que vem e está sendo mais comentado, mais absurdo, o governo quer começar a taxar fundos imobiliários, que atualmente são isentos, imposto de renda para pessoa física, e também LCI e LCA, e isso tende a ter um resultado mais catastrófico do que benéfico para as contas do governo. Começando pelos fundos imobiliários, atualmente os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Miguel, quanto eles estão querendo colocar? Eles estão querendo colocar 5%, né, de taxação no imposto de renda, não. Taxação colocar imposto em cima dos fundos imobiliários, né? Então isso já prejudica, né, para você receber seus ganhos. Só que 5%, em tese, não é algo tão prejudicial, justamente porque é um número menor, né? Só que para um investimento que se caracterizava, e muitas pessoas gostavam justamente por serem de imposto de renda, obviamente, apresentam um resultado inicial prejudicial, né? Não estou falando que você deverá deixar de investir em fundos imobiliários, claro que não. Só que o que é confuso, porque o governo pretende lançar essa MP, só vai estar válida, isso é importante dizer, a partir do 1º de janeiro de 2026, óbvio que tem que passar por todos os trâmites legais ainda, que eu espero que barrem, né?
Só que o que não faz sentido é que tudo isso valerá para, por exemplo, papéis emitidos a partir de 2026. Então, os fundos imobiliários, por exemplo, os emitidos até 2025, serão isentos. Então, como que funcionará? Porque, assim, a gente vai ter uma espécie de mercado paralelo, né? Vai ter, por exemplo, os papéis que são isentos e os papéis que não são isentos. Em tese, esses papéis que são isentos valerão mais, né? Então, só que você já sabe quanto tem no mercado. Vai virar quase como uma espécie de criptomoeda, né? Então, é muito confuso essa MP do governo nesses aspectos, tá? Isso é importante de ser dito e que vai ser discutido ainda. Mas, né, se você investe em fundos imobiliários, comente aqui o que você está achando, né, dessa possível tributação em fundos imobiliários. E a respeito de LCI e LCA também, a tributação de 5%. Só que esses investimentos também são isentos de imposto de renda, normalmente eles são atrelados a algum prazo, tá? Então, LCI de 30 dias, se você deixou o dinheiro parado ali por 30 dias, 90, 180. E esses títulos são muito importantes no financiamento ao mercado tanto imobiliário quanto ao mercado agro, né, no caso dos LCAs. Então, pode haver um prejuízo justamente na questão do desenvolvimento desses mercados, né? Então, a gente sabe como o agro está passando por dificuldades, inclusive, a gente tem Banco do Brasil na nossa carteira, a gente vê, né, a questão da inadimplência do agro, como tem afetado. Então, o governo, na tentativa de arrecadar mais impostos, pode estar prejudicando justamente o desenvolvimento desses setores tão importantes para a economia brasileira, tá? Então, é muito confuso realmente essa MP, todos os resultados que ela poderá trazer, e a gente espera que ela seja barrada, né? Porque é meio sem sentido justamente o governo fazer isso neste momento, porque os resultados reais não tendem a ser tão bons e a mudar o fato do déficit nas contas públicas do Brasil. Por quê? Porque enquanto você não começar a cortar gastos, né, você vai tentar ficar arrecadando, só que tem um limite para isso. Chega um momento que não tem como você tributar mais. Pensa assim, se você tributar uma empresa em 10%, beleza, ela vai continuar produzindo, né? Só que ela vai pagar ali 10%. Se você tributar ela em zero, você não arrecada nada, beleza. Só que percebe que se você tributar ela em 100%, por exemplo, você também não vai arrecadar nada. Por quê? Porque ninguém vai produzir para pagar tudo em imposto. Concorda comigo? Né? Então, esse é o perigo de você seguir tributando, aumentando taxas, impostos, né? Justamente por quê? Porque vai chegar um nível que as empresas vão falar, tá, é tanto imposto que não vale a pena produzir. Se no caso de multinacionais, investidores estrangeiros, vai falar, pô, não vale mais a pena ficar no Brasil. Né? Então, com isso, eles podem tirar as empresas deles daqui, né? E, consequentemente, você perderá empregos, perderá mercado, perderá muitas coisas, na economia, muito dinheiro vai sair do Brasil e fugirá para outros países. Né? E isso será muito prejudicial e, consequentemente, com menos dinheiro aqui, o governo continuará arrecadando menos, continuará gastando mais, e com isso as contas públicas do Brasil continuarão em déficit. Né? Então, é muito importante que vocês tenham esse raciocínio em mente ao olharem para essa MP. Mas, no mais, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado, eu espero que tenham entendido, né, essa MP. Eu pedi para você se inscrever aqui, caso você tenha gostado desse tipo de vídeo, né, deixar o seu like, caso esse vídeo tenha esclarecido para você esse assunto, né, que vem sendo tanto falado, tão comentado pelas pessoas, e me seguir no Instagram, mm_negócio, né, porque lá você consegue acompanhar um pouco mais do meu dia a dia, né, nessa saga em busca de ganhar dinheiro e crescer, tanto nos investimentos, quanto empreendedorismo, enfim. Acompanhe as séries que tem aqui no canal, tá? Se você está querendo começar a investir, tem uma série te ensinando a investir desde zero, desde o primeiro passo. Também temos outras séries, Partiu 25K, Partiu Equity, que está começando agora. São algumas séries muito legais. Então eu recomendo que você assista, dê uma vasculhada aqui no canal para você começar a ganhar dinheiro hoje. Mas no mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.